Olá, eu me chamo Giacomo Decali da Silva, sou professor de música no estado do Rio Grande do Sul e hoje, na live que eu vou apresentar agora, eu vou defender o meu ponto de vista sobre por que eu defendo a literatura como sendo uma parte expressiva e importante da arte, ou seja, da área da arte. A live de hoje, então, nasce a partir de uma postagem que eu fiz na minha página Professor Giacomo Sincero no Facebook e que gerou algumas polêmicas no sentido de que a literatura não é arte, certo? Algumas pessoas disseram que eu estava ignorando os professores de artes, que eu deveria ficar calado se eu não soubesse como lidar com a questão da literatura não ser arte, inclusive pela lei. Disseram que eu estava confuso, né? Eu fui expulso de grupos de professores de arte do Brasil. Pedi para não ser expulso, mas mesmo assim eu fui, por simplesmente mostrar o meu ponto de vista. Então hoje eu vou explicar o porquê que eu defendo a literatura como arte e defendo ela como uma das artes que deveriam ser ensinadas dentro do componente curricular arte na escola, certo? E também por que eu defendo que professores de letras que tiveram muita literatura no seu currículo de formação na graduação poderiam ensinar arte no componente curricular arte na ausência dos professores de artes. E também por que os professores de educação física que tiveram dança no seu currículo, coreografia e tudo mais, poderiam ensinar poderiam ensinar dança dentro do componente curricular artes na ausência dos professores de artes, certo? Mas também eu defendo a literatura como uma área de formação, no caso, também, certo? Assim como as artes visuais, dança, música e teatro têm sua formação e de acordo com a legislação de 2016, uma das sub-áreas das artes, né? Eu defendo a literatura também, e para mim ela faltou nessa legislação. Então, primeiro, eu vou ler os conceitos de literatura, o que ela é, por que ela é sim, né, importante para a arte, ou seja, ela é também uma arte, e depois eu vou explicar melhor essa minha posição, certo? Nós estamos aqui para construir, a gente tem livre-arbítrio para pensar, desde que a gente não ofenda ninguém. Eu não ofendo ninguém falando isso, expressando a minha opinião sobre a literatura como arte. Então eu vou começar aqui. Eu entrei então no site do Dicionário Online de Português, que é www.dicio.com.br/literatura, que é o conceito que eu pesquisei. O que ele fala sobre literatura? Significado de literatura: substantivo feminino, arte de escrever trabalhos científicos em prosa ou verso, conjunto das produções literárias de um país, de uma época. Agora eu também entrei. Agora não, eu entrei também no site Resumo Escolar, que é www.resumoescolar.com.br/literatura/arte-literária. Então eu vou ler aqui para vocês o que esse site aqui fala sobre a arte literária, sobre a literatura. Ele dá uma breve introdução, né? Fala o que é. Arte literária. Primórdios. Foi com o passar dos anos que o homem percebeu a possibilidade e a necessidade que tinha de começar a expressar por meio das palavras. E após a criação de tantas linguagens diferenciadas, vocabulários e maneiras diferenciadas de se expressar, que o homem passou a encontrar novas formas de se diferenciar das demais espécies do nosso planeta. E mesmo antes do surgimento da nossa escrita, o homem já conhecia formas de manifestação por meio da literatura oral. E foi só no terceiro milênio antes de Cristo que a palavra realmente começou a ser expressa. Assim, a poesia oral, o folclore e as próprias canções continuaram e existem mesmo depois do surgimento das palavras. Começar a trabalhar com as palavras. Começar a trabalhar com as palavras, há quem diga que já era uma tendência considerada natural ao humano, que com o passar do tempo começou a trabalhar com as palavras não só no momento de trabalhar e conseguir o seu ganha-pão, mas também passou a utilizá-las de forma artística. Sobre a arte literária. Sendo assim,
A arte literária nada mais é do que a famosa literatura, que pode nos representar os mais variados conceitos, já que a mesma é também considerada uma arte. Em primeiro plano, devemos então destacar que a arte literária só acontece graças ao intermédio das nossas palavras, afinal, esta é a sua base, seu instrumento principal e de maior importância. Porém, as palavras que são encontradas na arte literária não são aglomerados de letras que são criados unicamente para a expressão de alguma informação ou para uma simples conversa, mas sim uma palavra que, transformada, pode fazer a diferença nas emoções sentidas pelos humanos. Sendo assim, o vocabulário presente na literatura ou arte literária é formado não só por palavras comuns jogadas em meio a um contexto, mas sim um conjunto de imagens de caráter simbólicas, repletas de recursos expressivos e demais caracteres que juntos fazem com que o ser humano consiga despertar em si mesmo sentimentos como a emoção e a percepção. Conceito intelectual. A própria palavra literatura significa letra, por meio da palavra litera, presente no latim. Literator, por sua vez, foi o professor latim responsável pelo ensino das letras, ou seja, pela escrita e pela leitura. E foi dessa forma que a palavra literatura foi criada, como uma arte em que podemos notar as condições tanto interiores quanto exteriores presentes em um indivíduo. Sendo que a arte literária se alimenta tanto das palavras quanto da linguagem de uma forma geral. A arte literária é uma arte que envolve uma série de finalidades de caráter estéticas, as quais só são possíveis graças à própria matéria-prima da mesma, ou seja, a palavra. Além disso, devemos destacar que a arte literária muito se assemelha aos conceitos abstratos, já que utiliza-se de conjuntos de palavras que provocam emoção e outros sentimentos no ser humano. Por outro lado, a arte pode ser também considerada como uma representação da nossa realidade, de uma forma mais meiga, doce e, por vezes, mais sensata. Alguns artistas e estudiosos defendem a ideia de que todos nós deveríamos ter um pouco de arte literária no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no trabalho e em diversos outros momentos. Artistas. A existência da arte literária só é possível pelo fato de que existem os seus criadores, ou seja, os artistas que fazem com que ela aconteça. E devemos destacar que a arte literária é então a ficção criada pelos dados e intuição do próprio artista, já que o mesmo tem a obrigação por meio da literatura de recriar uma realidade, ou seja, algo real, e fazer com que isso se torne muito mais doce e singular conforme a sua própria visão de artista. Assim, o artista é responsável pela existência e pelos diferenciais que são proporcionados pela arte literária. Ele é aquele que escreve conforme os seus próprios pontos de vista, conforme os seus sentimentos, suas percepções e, é claro, as suas técnicas de escrita e narrativa como um todo. Linguagem da arte literária. A literatura ou arte literária se difere de outros modelos de manifestação artística pelo fato de que a sua matéria-prima é única, a palavra. No que diz respeito, então, à própria linguagem da arte literária, devemos destacar o fato de que a mesma contém uma função poética. Isto ocorre pelo fato de que a linguagem presente na arte literária é criada com a intenção do emissor, no caso, o artista, de fazer com que aquele texto ou aquela linguagem se volte para ela mesma, fazendo com que cada uma das palavras carregue um significado único e, no fim, crie um contexto que promova as emoções causadas pela arte literária. Além disso, uma obra literária é sempre dotada de um aspecto mais formal, característica bem presente na arte literária. Isso ocorre pelo fato de que sua composição e o seu conteúdo são mais valorizados neste determinado formato. Gêneros da literatura.
A literatura é encontrada, então, em 3 diferentes gêneros. No caso, o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Todos eles são válidos ainda nos dias de hoje, mesmo que criados nos primórdios literários pela civilização grega, que inclusive é o povo responsável por uma série de criações e características da arte literária, que são encontrados nos poemas e demais expressões artísticas até os dias atuais. E demais expressões artísticas. A arte literária pode ser criada nos mais variados gêneros, porém, se destaca em gêneros que mexem mais com os sentimentos e com o emocional do ser humano, motivo pelo qual as criações literárias estão sempre envolvidas com romances, amor, traição, ódio e outros em seus temas, que no caso são sempre sentimentos bem expressivos da nossa própria natureza humana e que cria no ser humano uma determinada percepção necessária para o entendimento da arte. Além disso, a dramaticidade também é uma característica bem presente na arte literária, já que o drama, no caso, faz parte de cada uma das criações literárias pelo fato de que assim consegue despertar melhor o interesse dos indivíduos que o leem. Então esse foi o resumo que eu encontrei no site Resumo Escolar. O que eu trouxe mais fontes, né, para argumentar junto, certo? Então agora aqui o site é conceito, site conceito, .de/literatura, que é o conceito de literatura. Conceito de literatura, de acordo com esse site. A palavra... uma coisa que eu esqueci de falar é que esse último que eu li aqui... não, perdão. Não é esse. Esqueci, perdão. Continuando. A palavra literatura, continuando aqui então no site conceito. A palavra literatura deriva do termo latim literae, que faz referência ao conjunto de conhecimentos e competências para escrever e ler bem. O conceito está relacionado com a arte da gramática, da retórica e da poética. De acordo com o dicionário de língua portuguesa da Porto Editora, a literatura é a arte de compor obras em que a linguagem é usada esteticamente e em que é usada uma língua como meio de expressão. Também é usado este termo para definir o conjunto das produções literárias de um país, de uma época ou de um gênero, setor de conhecimento, como a literatura persa, por exemplo, e o conjunto de obras que tratam sobre uma arte ou uma ciência, literatura desportiva, literatura jurídica, etc. Calma, vamos continuar. Em suma, literatura se traduz como a arte de produzir textos e, para isso, pode-se usar diferentes tipos de produções literárias, tais como literatura de romance, literatura de ficção, literatura popular, literatura de cordel, literatura médica, literatura técnica, literatura portuguesa, poesia, prosa, entre outros. Mas é importante que se saiba que não são todos os textos que são literários e nem todos os livros também. Por isso, não há como generalizar. É importante destacar que a origem da escrita não coincide com a origem da literatura. Os textos sumérios e alguns hieróglifos egípcios, considerados como os escritos mais antigos dos quais se tenha, no caso, conhecimento, entre os primeiros textos literários destacados, a Epopeia de Gilgamesh, um antigo poema épico de origem suméria, que foi gravado em tábuas de argila e cuja primeira versão data do ano 2000 a.C. Antes dessa época, as narrativas costumavam circular de geração em geração através da linguagem oral, como falava ali o resumo escolar, né? Fazendo uma comparação entre o texto científico e o texto literário, o texto científico preocupado em passar instruções sem se preocupar com as emoções. Já o texto literário, a preocupação maior é nas emoções que são transmitidas pelo autor para quem lê o texto. Mas um texto literário pode também instruir ou passar uma ideia ao leitor, mas esse não é o seu foco principal. E quando acontece isso, geralmente é únido e
é unido à emoção, ao sentimento que é passado. Pode-se resumir dizendo que o texto científico faz uso das palavras de forma denotativa, em contrapartida, o texto literário faz uso das palavras de maneira conotativa, emocional, e para isso faz uso das palavras livremente e de forma a prezar pela beleza, usando metáforas, sentido figurado, etc. Esse tipo de texto busca interagir com o lado emocional do leitor. O objetivo da literatura no tocante à manifestação artística é ajudar o autor a construir uma realidade a partir da forma como ele enxerga o mundo, tendo além de suas técnicas e narrativa, seus sentimentos relativamente à literatura em língua portuguesa. As suas origens remontam ao século XII, com a mais antiga manifestação literária galego-portuguesa. Ora faz Hóstio Senhor de Navarra, de João Soares de Paiva. Mas é no Renascimento, entre o final do século XIII e meados do século XVII, que aparecem os grandes escritores, em que destacaremos o poeta Luís de Camões com seus Os Lusíadas. Anualmente, os grandes feitos da literatura vêm sendo recompensados com a atribuição do Prêmio Nobel, em que os felizes laureados recebem os respectivos prêmios pelas mãos da Academia Sueca. A primeira edição foi outorgada ao poeta e ensaísta francês Sully Prud'homme. Eu não sei falar, perdão. Esse texto aqui, então, foi publicado no ano de 2011, há 10 anos atrás, e foi atualizado no ano de 2019, há 2 anos. Então, a minha última referência aqui que eu procurei foi do site Mundo Educação, sobre o que é a literatura. Eu vou ler só um parágrafo aqui, certo? Como é que ele expressa isso, tá? O que é literatura? Seria demasiado pretensioso tentar responder de maneira objetiva a essa pergunta. A literatura, como toda arte, prescinde de significação, não pode ser contida porque alcança o inatingível, o imensurável. A literatura é a arte da palavra e faz da palavra o seu principal objeto, como os outros aqui falaram, né? Concedendo-lhe outras possibilidades, retirando-lhe do seu lugar habitual e transpondo-a para um universo onde apenas homens e mulheres dotados de subjetividade podem percebê-la. Então esse aqui é o site mundoeducação.uol.com.br. E daí aqui eu coloquei, claro, né? /literatura.arte. Então, gente, isso daqui é o que eu busquei para formalizar o porquê que eu acho que literatura é arte. Eu não acho, ela é arte. Como eu consegui constatar aqui para vocês com essas 4 referências, tá? Se vocês forem procurar em livros mais acadêmicos, publicações mais formais, dicionários mais formais, como o Aurélio, por exemplo, vocês vão encontrar isso que eu falei aqui, certo? Mas quando eu fiz aquela postagem que não era nem para levantar essa discussão, que era simplesmente para chamar a atenção do prefeito municipal aqui da cidade de Esteio, por uma questão artística, social, relacionada à arte, eu não tinha essa... Ou seja, eu fiz aquela postagem, mas que não tinha esse objetivo. Então, como teve algumas pessoas que falaram sobre a literatura, não é arte, porque eu coloquei lá a literatura como arte, porque eu considerava arte, considero, algumas pessoas começaram a me criticar. Então, agora eu estou explicando por que literatura é arte e literatura falta, tá? Na grande área da arte, tá? Quando algumas pessoas também falaram que eu estava me confundindo por conta da BNCC, que coloca literatura, letras, artes, linguagens, letras, linguística, letras e artes. É o nome da grande área. Não é por conta da BNCC que eu considero a literatura arte. É porque eu entendo a literatura em si, não a letras, que trabalha gramática, que trabalha produção textual, que trabalha pontuação, ponto e vírgula, acentuação. É porque eu considero a literatura, poesia, poema, como eu mostrei aqui, prosa, como arte. E faltou, na minha opinião, se inserir essa como uma das partes do currículo, da curricular arte,
do componente curricular arte na escola, que só é aceita no momento artes visuais, dança, música e teatro. Na minha opinião, muito faltou sim a literatura. Muito bem, explicado isso, eu vou retomar mais um pouquinho mais logo à frente. Por que eu considero o professor de letras e o professor de educação física para substituir o professor de artes quando esse não está na escola? Vamos lá. Aqui está o professor de artes visuais. Aqui está o professor de dança. Aqui está o professor de música. E aqui está o professor de teatro. Certo? E aqui está a disciplina de artes na escola. Os professores de artes não estão na escola. Tem lugares que tem muitos professores de artes, mas tem lugares que não tem e falta e a gente sabe disso. Certo? Aqui estão os professores de educação física e de língua portuguesa. E aqui está a disciplina de artes. Por que eu acho que sim, esses dois professores, esses dois profissionais deveriam ser os primeiros a serem escolhidos para substituir a disciplina de artes? É pelo seguinte: o professor de letra teve muita literatura. Quando digo literatura, é textos literários, o gênero artístico, né? A literatura voltada para a arte, não a literatura técnica, como o texto ali explicou e mostrou a diferença. Não é literatura sobre a literatura técnica da área da médica, da radiologia, da enfermagem, não é isso. A literatura dos textos literários. E os textos literários, a literatura, ela é arte. Por isso que é melhor ter um professor que entende uma parte da arte, inclusive teve isso na sua formação, substituindo o professor de artes na disciplina de artes, do que ter outro professor simplesmente passando o seu conteúdo que ensina na escola, né? E não ensinando artes dentro do componente curricular artes. Ou simplesmente ensinando artes de qualquer jeito. Ai, vamos fazer uma pinturinha. Ai, vamos pintar, sei lá, os ovos do coelhinho da Páscoa. Ai, vamos pintar os sinais, né, do semáforo. Isso é uma coisa que se ensina, mas não é uma coisa específica da arte. Certo? E por que o professor de educação física? Porque sim, como eu falei lá naquelas postagens, o curso de graduação em dança primordialmente foi criado por professores de educação física. Não existia cursos de dança. Se eu não me engano, acho que eles começaram a surgir na década de 90 e início dos anos 2000. Certo? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu vou dar o exemplo de duas universidades, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que esse ano de 2021, ela completa 87 anos de idade, e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A Universidade Federal é a URGS e a Estadual é a UERGS, que esse ano completa 20 anos. E faz 20 anos que a UERGS começou a implementar o curso de dança licenciatura. Já a URGS foi apenas no ano de 2009. E o curso de dança da URGS acontece na Faculdade de Educação Física da mesma. Certo? Porque lá foi que começou os professores de Educação Física começaram a criar esse curso. Na UERGS também tem professores de Educação Física ministrando aulas no curso de graduação em dança. Porque não tinha... O curso de graduação em dança é algo novíssimo no Brasil. Não é que nem o curso de graduação em música, que, por exemplo, aqui na URGS já tem 80 anos. Na UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, na UFSM, se eu não me engano, tem entre 50 e 60 anos já. Já o curso de dança é algo de 20 anos para cá, mais ou menos. É muito mais recente. Por isso que eu digo, muitas faculdades hoje nos seus currículos dos cursos de graduação em educação física tem ainda muita questão voltada para dança. A minha mãe, por exemplo, teve dança na escola através da disciplina de educação física, lá no início da década de 80. Certo? Então, por isso que eu digo, o professor de letras e o professor de educação física. Esses, na ausência do professor de artes, deveriam ser os principais escolhidos para suprir a ausência do professor de artes na escola. Porque eles tiveram formação dentro da sua graduação voltada para o ensino de arte. Sim, a educação física é um curso da saúde, tá? Mas teve-se componentes
voltados para a dança dentro desse componente, dentro dessa graduação. Por isso também é melhor ter um professor de educação física ou de letras que tenha alguma competência na área da arte, ou seja, tem alguma formação, do que ter outro professor ministrando o seu componente curricular que não tem nada a ver com a arte. Certo? Porque isso daí não vai ser um decalque no ensino de artes na escola. As crianças, adolescentes, adultos da EJA vão ter um ensino de arte na escola quando o professor de artes não está lá. Certo? Agora, a questão da literatura como arte. Sim, a literatura, como eu já expliquei aqui, sim, ela é uma arte. Eu mostrei um pouco da história dela aqui, expliquei o que ela é. Sim, eu defendo a literatura como parte da grande área da arte, certo? Por isso eu defendo uma criação de um curso de graduação específico em literatura, não letras literatura, em literatura. Claro que vai ter algumas cadeiras voltadas para letras, mas um curso com o nome Licenciatura em Literatura. É isso, certo? E na minha opinião, nessa legislação de 2016, deveria estar dizendo que os componentes o componente curricular artes vai compreender as artes visuais, dança, música, teatro e literatura, porque a literatura também faz parte da arte. Essa é a minha opinião, Giacomo Decardi da Silva, certo? Eu não estou desmerecendo os professores de artes por falar isso, tá? Eu só estou defendendo que está faltando, sim, que está faltando, sim, o reconhecimento da literatura como grande parte da arte, tá? Certo? Então, o que eu penso de artes é isso. Artes visuais, dança, música, teatro e literatura. 5 sub-áreas da arte, e não apenas 4, tá? Agora vamos para a questão de legislação. Muitos me criticaram, me apontaram, tu tem que obedecer à legislação, tá? A gente tem que respeitar, sim, a legislação, mas a gente não tem que aceitar tudo que está nela. A gente pode lutar para mudar ela, certo? E mudar também é através de protesto, tá? Não somente de ações judiciais. Eu sozinho não consigo fazer muita coisa, eu preciso de ajuda também, né? Então, por isso que eu exponho o meu ponto de vista. Vamos ler essa legislação aqui que eu imprimi do site do Planalto, tá? É a lei número 13.278 de 2 de maio de 2016. Altera o inciso 6º do artigo 26 da lei número 9394 de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional referente ao ensino de arte. Então, o artigo, ou seja, o que diz agora o artigo 6º nessa legislação é o seguinte: as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o inciso 2º deste artigo. Certo? Então, o que eu quero dizer? Este artigo 6º, até o ano de 2008, não existia. O que aconteceu no ano de 2008? Em 2008, se implementou o artigo 6º em cima do artigo 26 da LDB de 1996. O que esse artigo 6º falava lá em 2008? Que a música passa a ser componente curricular obrigatório do componente curricular artes, porém não exclusivo. Ou seja, ali naquele momento, em 2008, a música, especificamente a música, ganhou uma legislação específica, obrigando ela a estar na sala de aula de educação básica. E aquela lei de 2008, 11.769, teve o prazo até 2011 para ser cumprida e não foi. Não foram todas as escolas do Brasil que tiveram ensino de arte, o ensino de música, certo? Então vamos fazer uma história. Vamos ver. Em 1971 foi quando a arte de fato entrou através de uma legislação própria para a educação básica. Antes disso não se tinha. Claro, tinha música na escola básica, tinha artes visuais, tinha. Mas não era por força de legislação. A partir de 1971, com a lei 5.000...
5.000. Ai, não me recordo, perdão, é 5.000 alguma coisa. De 1971, o componente curricular Artes passou a integrar o boletim escolar, né? O currículo escolar da educação básica. E em 96, essa legislação foi substituída. E em 96, também se manteve. As artes visuais, dança, música e teatro poderiam ser escolhidas entre elas para ser ministrada dentro do componente curricular arte. Ou seja, não tinha uma obrigatoriedade específica de alguma dessas áreas. Em 2008, começou a surgir a obrigatoriedade da música. Foi um avanço. Daí chegou, é que nem assim, a Dona Aranha subiu pela parede. Aqui, não lembro qual que era a cor que tava. Aqui tá a educação musical, o ensino de música obrigatório na educação básica. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a legislação de 2016 e a derrubou. Foi isso que aconteceu, tá? Uma parte das artes já era obrigatória especificamente, que era música, dentro do componente curricular arte. Era para ter escrito música, era para existir o concurso música nas prefeituras, nos estados. Não foram todos os lugares que fizeram concurso de música. Eu fiz um concurso de música. Fui aprovado, passei e estou trabalhando. Mas outras cidades que eu fiz era componente curricular artes. E não música como manda a lei lá de 2008. Que ela ainda vigora. Porém, esse inciso 6º foi alterado por essa legislação de 2016 que retrocedeu. Ou seja, tirou a música como componente curricular obrigatório. Eu fico pensando, então, se não tivesse se não tivesse essa legislação de 2016. Eu penso que o teatro especificamente estaria dentro da sala de aula, no boletim teatro, a dança e as artes visuais especificamente. E, posteriormente, na minha opinião, a literatura também deveria estar. Então é isso que eu gostaria de explicar com a minha publicação sobre literatura. É arte? Sim, ela é arte. Ela deveria estar dentro do componente curricular arte. Certo? Então é isso que eu expliquei tudo agora, tá? O professor de letras, sim, ele não é professor de artes. Mas na ausência do professor de artes, sim, ele poderia assumir a disciplina e ministrar apenas literatura. O professor de educação física não é professor de artes, mas na ausência do professor de artes, ele poderia ensinar apenas dança. Apenas dança. Que é o que ele teve alguma formação formal. Certo? E é por isso que nós temos que estar no nosso lugar, lá na sala de aula, nós, professores de artes, ocupando nosso espaço. Certo? E eu também luto pela literatura no componente curricular arte, tá? E condeno essa legislação de 2016 que retrocedeu o avanço que a música já tinha. Muito, a teatro, a dança, as artes visuais e, né, se a literatura um dia fosse aprovada, poderiam ter a sua própria legislação específica. Certo? Muito obrigado, eu sou o professor Giacomo Decardi da Silva, sou professor de música no estado do Rio Grande do Sul.